Olá a todos da família Eurípedes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, poder gravar esse vídeo para que nós possamos manter essa conexão no bem, manter as nossas reflexões a respeito do Evangelho de Jesus e continuarmos conectados, sintonizados, unidos no mesmo pensamento, em reflexões que nos auxiliam a nossa elevação espiritual, né? O nosso pensamento no bem, a nossa comunhão, a nossa união em um mesmo pensamento, em uma mesma sintonia e no mesmo sentimento de amor e de fraternidade. Então eu fico muito feliz com o convite, de verdade, e mais ainda pelo tema que me deram, né? Que é a força arrebatadora do bem. E esse tema é muito lindo, né? Só de pensar assim nessa frase, a força arrebatadora do bem, nós já nos enchemos de bom ânimo, nós já nos enchemos, nos inspiramos, né? Com a força que tem essa palavra, com a elevação espiritual que ela nos proporciona. E eu queria começar recitando uma poesia de uma música de um poeta chamado Arlindo Cruz, que fala do bem. E ele nos diz: o bem ilumina o sorriso, também pode dar proteção. O bem é o verdadeiro amigo, é quem dá o abrigo, é quem estende a mão. E assim a gente começa a entender e a sintonizar um pouquinho no que esse bem pode nos ofertar e como ele pode nos elevar espiritualmente e como ele pode nos auxiliar a buscar esse caminho das leis de Deus e de buscar esse caminho que nos eleva. E aí eu vou iniciar as nossas reflexões, primeiramente da gente se perguntar o que é o bem. Afinal, o que é o bem para a doutrina espírita? E lá no Livro dos Espíritos, né, a questão 630, os espíritos da codificação nos falam que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. E aí a gente vai entender que, né, dentro da doutrina espírita, nós temos o conhecimento das leis naturais. E lá nós temos várias leis descritas lá em O Livro dos Espíritos que nós podemos conhecer, nos aprofundar mais. E que se nós estudarmos essas leis, nós vamos entender qual deve ser o nosso proceder para que ele seja em consonância com as leis de Deus. Né, para que a gente haja em harmonia com essas leis que são para o nosso progresso, para a nossa evolução, para a nossa felicidade, para o desenvolvimento das nossas virtudes e valores. Então, nesse sentido, sempre que nós estamos em consonância com essas leis, nós estamos agindo no bem. E sempre que nós destoamos, sempre que nós transgredimos essas leis, nós nos afastamos e fazemos algum mal. Ou um mal para nós mesmos, ou um mal para o nosso próximo. E aí na questão 629, né, uma questão anterior a essa, ele vai relacionar o bem com a questão da moral. E aí os espíritos respondem dizendo que a moral é a regra do bem proceder, é a capacidade de distinguir o bem do mal. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Então aí a gente já amplia um pouco mais a nossa concepção do bem. Primeiro a gente tem o bem como a necessidade de estarmos em conformidade com as leis de Deus, com as leis naturais, com as leis que regem todos os seres. E aqui a gente já tem uma concepção de procedência, né? Do bem como um proceder que é dotado de moralidade e que visa o bem comum. Então, mais uma analogia importante de que esse proceder deve objetivar, deve visar o bem comum. E aí a gente entende, então, que essa lei de Deus, ela é universal. Ela não é individual, não é para um único povo, não é para uma única nação, não é para uns em detrimento de outros, é para todos. Então não é uma lei para favorecer Marina, não é para Marina se achar acima do bem e do mal, acima de todos e que vai ser favorecida por essa lei, que vai ser beneficiada por essa lei.
Não, é para Marina compreender que essa lei não vem em privilégio dela. Essa lei vem em privilégio de todos os filhos de Deus. Né? Então, a partir do momento que um indivíduo está tentando tirar benefício próprio, ele já está se colocando como superior aos demais. Então, ele já está transgredindo uma lei de Deus, porque a lei de Deus é universal. Né? A lei de Deus não visa pessoalismo, né? Não visa auxiliar uns em detrimento de outro. A lei de Deus visa o bem e a evolução para todos nós, para todos os filhos de Deus. Né? E aí tem uma frase de uma obra chamada Religião Cósmica, né, que é psicografia do Wagner Paixão, ditada pelo espírito Honório Abreu, que ele vai sintetizar bem isso que a gente está falando, né? Que ele diz assim: a lei suprema é o sumo bem, donde todas as vidas promanam em favor da vida universal. Então, essa lei divina que rege todos os orbes planetários, que rege o universo, que rege todas as leis do planeta em que nós estamos inseridos, que rege como uma sinfonia perfeita a dinâmica da vida, dos seres que habitam esse planeta, ela convida todos os seres para auxiliar essa lei, para agir em consonância com essa lei. E ela é em favor da vida universal. Então a gente entende isso como realmente uma grande sinfonia que rege todos os seres, nas quais todos nós estamos inseridos, e que, agindo no bem, nós estaremos agindo em favor dessa lei, nós estaremos agindo no mesmo fluxo dessa correnteza, no mesmo fluxo do bem e dessa força arrebatadora do bem. E além dessas concepções, nós vamos ter também a concepção do bem como caridade, né? Lá no capítulo da Lei de Amor e Caridade do Livro dos Espíritos, na questão 886, vai ser nos explicado que amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Então aí a gente vê o quão estamos distantes, né, desse exercício de amor, porque nós ainda não temos essa capacidade de fazer todo o bem que nos é possível. Né? Nós ainda estamos muito distante desse exercício do bem, do amor em sua plenitude, né? Em sua máxima expressão. E aí, ao mesmo tempo, a gente viu aqui então, né, o bem como lei universal, né, o bem como uma lei divina e o exercício do bem como entrar em harmonia com essas leis, né, entrar nessa fluição das leis divinas. Isso promove o bem, né, para nós e para os outros seres da criação e para a dinâmica dessas leis. Nós vimos também o bem como bem proceder e que para isso é necessário que ele atinja o bem comum, né? Que ele atinja essa finalidade em favor da vida universal. E nós vimos o bem como exercício de amor e caridade, né? O bem como a necessidade de amar o nosso próximo, de fazermos todo o bem que pudermos, todo o bem que estiver ao nosso alcance. E aí nós nos perguntamos então, como distinguir o bem do mal? Como é que será que nós podemos fazer essa distinção? Será que nós temos capacidade de distinguir o bem do mal? E lá na questão 631, os espíritos respondem a Allan Kardec dizendo que Deus deu inteligência ao homem para que ele fosse capaz de distinguir o certo do errado, o bem do mal. Então, além de nós termos a possibilidade de utilizarmos a nossa inteligência para distinguir o bem do mal, nós temos também dois conselhos, duas orientações que podem nos auxiliar muito nessa distinção do bem e do mal. Uma nos é dada por Jesus, quando ele nos diz para fazer aos outros apenas o que gostaríamos que fizessem conosco. Então, essa é uma regra, né? É uma regra do bem proceder excelente, porque se para toda situação
se para toda a conduta nossa nós nos perguntarmos se gostaríamos, se ficaríamos felizes se alguém fizesse isso conosco, nós com certeza iríamos realinhar todas as nossas condutas, nós iríamos ter mais cautela, nós iríamos refletir, nós iríamos agir muito mais no bem, né, do que se nós agíssemos de maneira irrefletida, de maneira inconsequente, de maneira reativa. Então, toda vez que formos ter uma conduta, nos perguntarmos, poxa, se fizessem isso comigo, eu iria gostar? Eu iria ficar satisfeito? E assim, balizar as nossas condutas, balizar as nossas ações, sempre nesse exercício de empatia, sempre nos colocando no lugar do outro, sempre refletindo sobre a nossa conduta, sempre fazendo esse exercício, né, de se colocar no lugar do outro, esse exercício de verdadeira empatia. E aí uma outra dica que nos ajuda também imensamente a nos mantermos no bem proceder é refletirmos sobre a moral de Kant, o filósofo. Ele relaciona a moralidade com a universalidade da conduta, ou seja, é necessário que todos possam agir daquela maneira para que aquela ação seja considerada uma conduta moral. Então, eu devo pensar, bom, eu vou fazer tal coisa. Se eu fizer determinada coisa, será se eu acharia legal que outras pessoas fizessem? Mais que isso, será se eu acharia legal se todo mundo resolvesse agir da mesma maneira? Então, esse é um exercício ótimo para a gente balizar nossa conduta, porque às vezes uma determinada conduta isolada, ela não parece tão ofensiva assim. Ela não parece um mal, né, tão explícito. Mas se a gente universaliza essa conduta, a gente tem noção se isso verdadeiramente é um mal ou se é um bem. Então, por exemplo, eu jogar um chiclete no chão, na rua. Um chiclete é tão irrelevante, é tão pequeno, não me parece um mal, me parece algo irrelevante. Mas aí eu paro e penso, e se todo mundo resolvesse fazer a mesma coisa? Se todo mundo, né, já que eu posso, então todo mundo pode, jogar o chiclete também na rua. Será que isso ia dar em uma boa coisa? Então, nesse sentido, a gente entende que, na verdade, não é um bem, que, na verdade, é um mau proceder. Se não é autorizado a todos se conduzirem dessa mesma forma, então há algum problema de moralidade nessa conduta, há algum desvio na rota dessa ação e ela não é necessariamente um bem. E aí nos perguntarmos, então, qual a força arrebatadora do bem? Por que, então, que a gente está entendendo que o bem tem essa força arrebatadora? Né? Nós já entendemos o que é o bem, nós já entendemos como é que nós devemos distinguir o bem do mal. E aí, se a gente está, então, se propondo a entender o bem como uma força arrebatadora, por quê? Né? Por que que o bem tem essa força arrebatadora? Na verdade, na questão 932 do Livro dos Espíritos, é perguntado o seguinte, né? Allan Kardec pergunta o seguinte: por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E a resposta é que, por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, quando estes os quiserem, preponderarão. Então, nesse sentido, o Livro dos Espíritos coloca o bem como tímido. E, na verdade, o bem não é tímido. Tímidos somos nós, na nossa condição evolutiva, em realizarmos o bem. Então, aqui, o Livro dos Espíritos está se referindo aos bons, quando ele diz os bons são tímidos, são os bons encarnados aqui na Terra, né? Nesse planeta de provas e expiações. Os bons ainda são tímidos, os bons ainda agem com certa lentidão, né, nos seus propósitos, com certa vagareza, e não agem com tanto propósito no bem. E tem um texto no Vinha de Luz que fala justamente sobre a questão do mal, sobre o bem. Quando Jesus nos orienta a não sermos resistentes ao mal. Ele diz, não sejam resistentes ao mal.
E aí Emmanuel vai nos auxiliar a entender que, na verdade, o que Jesus estava querendo nos dizer é que nós não enfrentássemos o mal com o mal, né? De não causarmos essa resistência no sentido de devolver com agressividade, devolver com violência. E aí o Emmanuel traz essa seguinte sentença aqui nesse texto, né, dele, que é muito interessante, muito rica para a nossa compreensão. Ele diz assim: o bem é o único dissolvente do mal. Em todos os setores, revelando forças diferentes, a razão requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, renovador, vigilante e operoso. Então, no planeta em que a gente está, nós temos um mal, como o Livro dos Espíritos nos disse, um mal audacioso, intrigante. Ainda pelas nossas raízes na inferioridade, nós ainda temos esse lado instintivo, né, que busca, né, que reflete as suas raízes no egoísmo, no orgulho, e que de certa forma ainda consegue ter muita força, muito ímpeto para tirar benefício próprio, né, para desenvolver a sua vaidade, o seu orgulho, para se beneficiar em detrimento dos outros, né, para ainda ter a vaidade do ego, das ilusões materiais, das riquezas. E é por isso que o mal ainda se manifesta e ainda se expressa de uma maneira tão audaciosa. E o bem ainda no nosso plano é um bem tímido. Os bons ainda são tímidos, ainda são acanhados. Mas aí o Emmanuel vem nos dizer o quê? Que só o bem é o único dissolvente do mal. E que o mal ainda chegará nessa proporção, nessa dimensão de revelar suas forças, né? De uma maneira ativa, renovadora, vigilante e operosa. Olha que coisa linda, né? Então, realmente, se o bem ainda é tímido no nosso orbe planetário, no nosso mundo de provas e expiações, é uma questão de tempo e de progressão para que o mal vá perdendo a sua força, vá se cansando desse exercício de transgressão às leis de Deus e vá entrando nesse período de regeneração, né, que é desse novo mundo que nós estamos esperando e buscando renovar o nosso planeta para essa regeneração, onde o bem começa a se sobrepor ao mal, onde o bem começa a ter mais força, mais ímpeto. E aí sim nós vamos começar a compreender, a enxergar essa força arrebatadora do bem, que para nós ainda é um vislumbre, ainda é uma luz que irradia no horizonte, mas que nós já conseguimos sentir ela nos aquecer, nós já conseguimos sentir ela se fortalecer em nosso íntimo e nos convidar para esse exercício de irmandade, para esse exercício de amor e de fraternidade universal. E aí, falando um pouquinho disso, assim, do bem como caridade, do bem como exercício de amor universal, de nós nos lembrarmos da passagem do óbolo da viúva, que é retratado, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E essa passagem retrata uma viúva que vai, né, na sinagoga dar a sua esmola, dar a sua contribuição para os pobres. Só que ela era uma viúva de baixa condição financeira, de dificuldades, então a doação dela é muito pequena. No entanto, Jesus, ele aponta aquela conduta para os apóstolos para que eles pudessem observar a conduta daquela mulher, porque ali estava a verdadeira caridade. Então nós entendemos que nesse exercício do bem é necessário muitas das vezes nós renunciarmos a nós mesmos. Então nós entendemos que nesse exercício do bem é necessário muitas das vezes nós renunciarmos a nós mesmos. Que o mérito no bem está na dificuldade em praticar. Então, toda vez que nós tivermos dificuldades em praticar o bem e ainda assim conseguirmos, aí está o grande mérito no bem.
aí está o verdadeiro sacrifício. Que façamos como a viúva que conseguiu dar de algo que poderia lhe faltar, que com certeza iria lhe faltar. Então, sempre que doamos de nós, né, sempre que doamos daquilo que nos é intrínseco, daquilo que nos é essencialmente necessário, nós estamos exercitando a verdadeira caridade, nós estamos exercitando um bem que com total mérito, porque ele está sendo realizado diante das adversidades e diante das dificuldades. E ele reflete o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício do que Jesus nos fala e do que ele espera de nós. E o sacrifício mais agradável ao Senhor é sacrificarmos a nós mesmos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, renunciarmos dos nossos interesses pessoais, das nossas vontades próprias, né? E buscar auxiliar com os nossos recursos, com aquilo que nos é próprio, né? E não com aquilo que foi dado por terceiro, e não com ter ganhado na Mega Sena, né? Sem precisar barganhar com Deus. Deus, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar tanta gente, quando na verdade essa ajuda ela tem que vir daquilo que lhe é próprio, do verdadeiro sacrifício e da sua doação, da doação de você para com o seu próximo. Então a verdadeira caridade, ela pensa nos outros antes de pensar em si. A verdadeira caridade, ela está isenta de qualquer ideia pessoal. É a renúncia de si, a renúncia, né, dos seus interesses pessoais, né, que sacrifica realmente, sacrificar a si mesmo em benefício do seu próximo, para auxiliar, para verdadeiramente ajudar. E aí, nesse sentido, a gente entende que essa doação, né, essa entrega, né, entregar de si, doar de si, não importa quanto você tenha, não é necessariamente uma questão material, uma questão financeira. É por isso que quando Jesus ele reforça o comportamento da viúva e ele fala do óbolo da viúva, ela deu daquilo que ela nem tinha. Ela deu daquilo que era estritamente necessário, para que nós pudéssemos observar que nós também podemos dar daquilo que nos é próprio, daquilo que nos é, né, daquilo que é inerente a nós, que é o amor, que é a doação, que é a entrega, que é o auxílio, que é estender a mão. Isso independe, né, de bens materiais, independe da questão financeira. E é aquilo que todos nós temos condição de dar, né, que é uma ajuda, que é um auxílio, que é estender a mão. Então esse exemplo ele nos faz pensar que nós podemos sim fazer o bem em qualquer circunstância. O Livro dos Espíritos diz que não há aquele que não possa fazer o bem, né? Que qualquer circunstância há sempre uma oportunidade de praticarmos o bem, de realizarmos algo em benefício do nosso próximo. E aí eu me recordo de uma figura simbólica que é resgatada no Evangelho o tempo todo, que é da árvore. E o Emmanuel fala que a árvore é um símbolo inequívoco da existência humana. E aí, estudando sobre o bem, refletindo um pouco sobre essas passagens, eu me lembrei que a árvore, quando ela dá frutos para todos os seres da criação. Mas ela não dá para esses frutos, não são para ela mesma. Então, assim deve ser o homem, né? Doar do seu trabalho, doar da sua ação, as suas palavras, as suas atitudes para o próximo, em primeiro lugar, em primeiro plano. E em segundo plano, usufruir disso para si próprio. Então, não é à toa que a árvore é um símbolo, né? É uma metáfora do homem, é uma metáfora humana. Porque assim como a árvore que doa dos seus frutos para todos os seres da criação, nós também devemos buscar doar de si. E doar de si é o maior exercício, né, das leis de Deus. É o maior exercício, é a maior manifestação de Deus em nós. Porque quando doamos de nós para os outros seres, nós estamos praticando esse amor incondicional da mesma maneira que Deus tem por nós, da mesma maneira que Ele nos ofertou tudo o que há no universo. Quando nós doamos de si,
para o próximo, nós estamos manifestando Deus em nós. E aí, para a gente entender um pouco mais, né, sobre essa força arrebatadora no bem, me lembrei de uma frase de Confúcio, que quando ele nos fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, nesse sentido, o bem ele não necessita de palavras, ele necessita de ação. E nesse sentido nós sabemos e nós conhecemos por tudo que foi dito até aqui, por tudo que foi fundamentado, que o bem é ação, que o bem é conduta, que o bem é a fluição dos nossos sentimentos, das nossas ações de acordo com as leis de Deus. E que mais que isso, esse bem, essa consonância com as leis divinas, elas devem ser em benefício universal e não em benefício próprio. Então, nesse sentido, toda vez que nós agimos no bem, nós estamos fazendo com que essa força se torne arrebatadora. Nós estamos fazendo com que essa força convença, com que nós consigamos arrebatar multidões com esse exemplo, arrebatar, tocar corações, né? Estender a mão para que outras pessoas caminhem conosco nessa mesma ação no bem, nessa mesma conduta, nessa mesma sintonia com as leis de Deus. E aí, na questão 888, a questão 888 do Livro dos Espíritos, letra A, nos fala algo que nos remete bem a essa força mesmo, a essa energia que é arrebatadora e que nos convida ao bem. O comentário dela, Allan Kardec diz: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, da gente pensar que assim como a atração exerce coesão, né, nas moléculas, nas células inorgânicas, fazendo com que ela, né, tenha essa coesão molecular, da mesma forma que a lei de atração atua nessa coesão, a lei de amor é o que nos une, é o que nos torna uníssonos, juntos a Deus, o que nos faz sentir esse estado de plenitude com as leis divinas, com as leis que regem o universo, com essas leis naturais que nos convidam à evolução, que nos convidam à felicidade. Então, essa lei, se ela nos une, se ela agrega, se ela faz com que nós sejamos um único, né, únicos, unidos, em uníssono com Deus, ela, sem sombra de dúvidas, é uma força arrebatadora. É uma força que agrega, é uma força que reúne e é uma força que faz com que todos nós estejamos ligados em sentimentos, em ação, em pensamento e buscando esse progresso, essa evolução, essa caminhada com as leis divinas. E para nós concluirmos, eu vou ler um trechinho, né, da obra A Religião Cósmica, que eu já havia citado nessas reflexões que fizemos sobre a força arrebatadora no bem, que é como ele conclui esse texto, onde ele fala a lei do eterno bem. E aí ele conclui dizendo que o sumo bem é a expressão pura do amor de nosso Criador e Pai. Cultivando o persistente, somos cooperadores na obra da luz que se agigantam pelo infinito, gerando não apenas os campos acolhedores de princípios e seres, mas enfeitando-os das belezas e harmonias que já podem se refletir pelo espelho de nossa mente, o sentimento elevado. Então, que tenhamos esse sentimento a nos unir, essa ação no bem para exemplificar e verdadeiramente arrebatar os nossos corações para uma nova caminhada, para uma nova conduta, para uma nova terra regenerada. Que Jesus nos abençoe.